Então, por quê? Por que que o ambiente é tão importante? Para começar a falar sobre isso, eu queria primeiro explicar o que é o ambiente, porque quando a gente fala nessa palavra, dá a impressão que é só o lugar que você mora, a sua casa, a sua cidade, enfim, os lugares que você frequenta, e não é só isso, não é só o seu quarto, o seu ambiente. O ambiente é tudo aquilo que pode interferir na sua vida. Então, são as pessoas, principalmente, que você convive diariamente, o seu namorado, sua namorada, seus pais, seus filhos, enfim, todas as pessoas ali que você convive diariamente, seus amigos principalmente, mas é composto por tudo, por todas as ações ali que compõem, né, que tem nesse lugar. E como isso pode interferir na sua vida, né? Enfim, o que você é hoje, o que nós somos hoje, é resultado do ambiente que fomos expostos desde o começo da nossa vida. Então, se você cresceu num ambiente com muitas brigas, muito agitado, com muita confusão, com muita insegurança, enfim, com agressões, com coisas muito negativas, é claro que isso interferiu no seu comportamento na vida adulta. Então a gente pode não perceber, porque muitas vezes esses comportamentos eles são inconscientes e muitas pessoas não param para analisar o porquê agem daquela determinada maneira, o porquê são dessa forma. Nada do que nós somos hoje vem sendo construído de 2 anos para cá, não. Tudo que você é hoje, todas suas ações, seus hábitos, seus comportamentos, eles são resultados de toda a sua vida, principalmente da sua infância. E da mesma forma, se você cresceu num lar que você via seus pais se relacionando de uma forma correta, de uma forma legal, um lar com amor, com harmonia, com muita alegria, com muita segurança, principalmente, é o ponto que eu acredito ser um dos mais importantes aí, você também vai ter reflexo disso na sua vida. Então você se sente hoje uma pessoa muito segura, muito capaz, você tem autoconfiança, você consegue, você tem menos dificuldades para alcançar determinadas coisas na sua vida. Então, tudo que você vê, tudo que você tem, que você é hoje, é resultado da sua infância, né? Mais uma vez, tudo de bom e de ruim. E como a gente pode falar do ambiente aqui, né? Como isso interfere na sua vida. Assim como tudo que a gente vê, ouve, fala, gera uma emoção na gente, o ambiente é da mesma forma, né? Então, quando você vive num ambiente onde você tem, como eu falei, né, no começo do vídeo, muitas brigas, um ambiente muito violento, um ambiente que te faz sentir muito inseguro, trazendo para o nosso contexto, né, contexto atual, se você convive com pessoas que estão sempre bebendo, fumando, que têm hábitos ruins, você tende a imitar essas pessoas, você tende a ir fazer a mesma coisa que essas pessoas estão fazendo, porque você acredita que aquilo é o normal, você acredita que aquilo é o comum, é o que você precisa fazer, porque você até não conhece outras realidades, você não foi exposto a outras realidades ainda, então você não tem nem repertório ainda para agir ou para escolher outras coisas, para ir para outros caminhos. Então, por isso que hoje ficar atento ao ambiente é tão importante, né? Se você veio de uma família disfuncional, se você ainda perpetua isso na sua vida, se você convive com pessoas que têm maus hábitos, se você convive com pessoas que não estão em busca de construir uma vida de valor, que estão só, vamos viver hoje, não importa, não estão se preocupando com a saúde, não estão se preocupando em ter uma vida financeira estável, um relacionamento duradouro, um relacionamento aí que seja um relacionamento de valor, de fato construir uma família. E aqui eu tô falando que é referência para mim, né? Pode não ser referência para você, mas eu tô citando alguns exemplos que para mim fazem sentido, que são valores negociáveis, mas para você pode ter outros, né? Então, só como exemplo mesmo, se você convive com pessoas que não querem nada disso, como você espera que você vá ter alguma referência
para ser alguém nesse sentido melhor, para evoluir profissionalmente, financeiramente, mentalmente, se você não tem nenhuma referência disso, se você não convive com pessoas assim. Seu ambiente, desde a sua infância, não te proporcionou isso, e ainda você continua perpetuando isso agora na sua vida adulta. Você continua se relacionando com pessoas que não te tratam bem, que não te valorizam, que não te respeitam. Você continua se relacionando com amigos que muitas vezes só te chamam para vamos beber, fumar, enfim, sair, enfim, não tem referências boas para você. É muito mais difícil você mudar a sua vida. Então, como você consegue essa mudança? Mudando de ambiente. E como você vai fazer essa mudança? Primeiramente, cortando relações com pessoas que você enxerga e que você vê e que você consegue observar através das atitudes que não são legais, ou seja, pessoas que têm hábitos ruins. Você tá num relacionamento ruim muitas vezes, uma pessoa que não te respeita, que não consegue projetar um futuro com você. Isso também é um bom sinal aí para você poder perceber. Então você tá nesse ambiente, ou você convive num ambiente aí ainda na sua casa, enfim, com seus pais, que é muito caótico, tem muitas brigas ainda. Tudo isso você precisa se afastar. Não tô dizendo que você não pode nunca mais falar com essas pessoas, enfim, que essas pessoas são ruins. Não, cada um tá vivendo a sua vida, o seu caminho. Só que você não é obrigado. Você não é obrigado a participar disso, a viver dessa forma, fazer tudo que essas pessoas estão fazendo. Você pode construir uma vida diferente. Então, se afastar dessas pessoas é o principal, é o primeiro ponto. Se você mora numa cidade muito afastada, se você está aí, enfim, num lugar muito ruim, pensar também em mudar de ambiente físico é importante. Isso também te ajuda a conhecer pessoas novas, realmente entender o mundo de uma nova perspectiva. É claro, eu não estou falando aqui que todo mundo tem acesso a isso, mas você começar a construir e enxergar outras possibilidades, sabe? É como se uma janela se abrisse na sua frente com ou um outro mundo, uma nova possibilidade de vida, enfim. E essa construção, ela leva tempo, de fato. Não é algo que você vai fazer da noite pro dia, né? Você vai se afastar de todo mundo, enfim, não. A minha experiência, né, a minha vida, eu vivi isso. Foi onde eu consegui mudar de fato de vida. Foi no momento em que eu fiz essa escolha, onde eu rompi com um relacionamento que eu tinha e decidi mudar de cidade. Então eu morava em São Paulo, me mudei para São José dos Campos, morei em São Paulo a minha vida inteira, morei em São Paulo durante 30 anos da minha vida e não foi fácil. Eu me sentia muito insegura, eu pensava, nossa, o que vai acontecer? Eu sentia muito medo, mas eu confiei em Deus e falei, eu vou fazer essa escolha. E eu mudei para São José em 2020, se eu não me engano, no finalzinho de 2020, 2021 ali. No meio da pandemia, eu estava trabalhando no home office, mas não sabia o que ia acontecer, não sabia se a empresa ia voltar, se não ia, enfim. Mas eu fiz essa escolha. Hoje eu posso dizer que foi, de fato, a melhor escolha. E se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse continuado na mesma cidade, no mesmo bairro, convivendo com as mesmas pessoas ali, eu não teria conseguido mudar nada do que eu mudei hoje, do que eu mudei na minha vida. Então, eu mudei completamente os meus hábitos, mudei a minha forma de olhar para o mundo, me desenvolvi muito como pessoa, com muito mais maturidade, desenvolvi muitas habilidades mesmo em mim, me desenvolvi, né? Acho que essa é a palavra. E mudei os meus hábitos alimentares, comecei a me alimentar bem, eu comecei a entender que eu precisava de olhar para minha saúde, comecei a estudar, gostar de estudar. Eu nunca gostei de estudar e foi algo que mudou completamente na minha mente. Comecei a gostar desse conteúdo, desse mundo de comportamento humano, do porquê que nós fazemos determinadas coisas e entender de fato qual o funcionamento, né, por trás disso. Então foi onde mudou muita coisa pra mim. Conheci uma pessoa que hoje é meu noivo e também devido a essa mudança para São José dos Campos, então
eu sou a prova viva de que o ambiente modula completamente tudo que você é hoje. Então, eu me afastei de tudo, de todas as pessoas, de todo lugar, da cidade, enfim. Comecei de fato a viver uma vida diferente, não foi fácil. Eu passei por um período de muita solidão ali, o pessoal chama de solitude, para mim foi solidão mesmo. Mas valeu muito a pena, eu me transformei de fato na pessoa que eu sou hoje. Eu posso entrar em mais detalhes nos próximos vídeos, mas eu sou muito grata por ter feito essa mudança. Então por isso eu quis trazer esse tema aqui hoje para vocês, para entender de fato o que o ambiente ele pode te proporcionar de bom e de ruim, e o quanto é importante você selecionar muito bem o ambiente que você vive hoje. Então, tanto as pessoas que você convive, quanto os comportamentos, as ações, todos os seus estímulos. Começa a reeducar a sua mente, começa a mudar os seus pensamentos, a sua mentalidade mesmo, através dos estímulos que você dá para sua mente. Os estímulos, eles podem ser visuais, enfim. Então, não tenha medo, enfim, do que as pessoas vão pensar, se eu me afastar. Não, gente, isso não pode passar pela sua cabeça, porque só você vive a sua vida, só você é responsável pelos seus resultados. Então, não tenha medo disso, não tenha medo do que as pessoas vão pensar, e comece mudando aí todo o seu ambiente, comece mudando todas as suas... o que compõe aí o seu ambiente que está interferindo hoje. Eu tenho certeza que isso vai ser algo muito valioso para você conseguir mudar as suas atitudes, mudar os seus hábitos, mudar realmente de vida, né, daqui para frente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo.